a Yasmin Alves, ela que agora é candidata, né? Não é mais pré-candidata, é candidata que vai nos próximos dias, inclusive, efetivamente entrar em campanha. Yasmin Alves, que também faz parte da bancada da esquerda radical, e ela vem para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Pernambuco, pelo pessoal de Pernambuco. Yasmin, boa noite para você, seja bem-vinda ao Noite Brasil agora. No Farol você já veio no Manhã Brasil, mas agora você vem aqui pela primeira vez no Noite Brasil. Obrigada por atender nosso convite e estar conosco. Oi, classe, boa noite. Feliz de estar aqui conhecendo Thalita diretamente e revendo Eribaldo, né? Que a gente fez militância juntos. Inclusive, antes da gente de te passar para tu falar, Yasmin, fala da tua vaquinha. Deixa eu colocar aqui na tela, que aí tu já fala para o pessoal. Ótimo. Pegando um pouco do gancho da indignação de Thalita dessa última fala dela, a gente vive uma democracia burguesa, né, que segue legitimando e viabilizando as condições materiais para estes partidos vinculados a estas figuras. Então, o PL, por exemplo, vai receber mais de 800 milhões do dinheiro público, enquanto que partidos como o nosso, o PSOL, vão receber um valor muito inferior, né? A gente sabe que, para quem recebe um salário mínimo de cerca de 1.600, geralmente são valores muito grandes, mas para botar uma campanha na rua, garantir adesivo, panfleto, bandeira, gasolina para locomoção, condições mínimas para equipes de campanha trabalharem, a gente precisa de recursos. E nesse ano, na nossa candidatura para deputado estadual, eu vou receber R$ 59.400 para deputado estadual. Em 2024, quando eu me candidatei para a vereadora do Recife, a gente conquistou coletivamente 2.365 votos, foram mais de 100 mil para viabilizar a campanha bonita que a gente fez. E esse ano, para deputado estadual, o valor é menos da metade, né? Então, eu conto com o financiamento da nossa classe para que a nossa campanha continue combativa, firme, independente, porque a gente não recebe e nunca vai receber dinheiro de quem ataca os nossos direitos, né? Então, tá aí, é bem rápido e prático para doar, pode doar qualquer valor, 5, 10, quanto puderem, que já ajuda bastante para a gente garantir os nossos materiais. Lembrando que dia 16, a campanha já começa torando valendo, né? Então, é isso. E ajudem a divulgar. Se não pode doar, compartilha no Instagram. Meu Instagram é @yasminalves.pe. É isso, Yasmin, bem-vinda. Bom te rever. Fala um pouquinho para o pessoal como é o cenário político aqui de Pernambuco, como tua campanha está se inserindo nesse cenário político, né, para deputado estadual. Vai ter meu voto. Então, fala um pouquinho para o pessoal como vai ser a campanha e como é que está sendo esse cenário político dessa campanha para Pernambuco, né? Tá bom. Vamos começar um pouco com um cenário, né, gente? Não é novidade para ninguém. Em qualquer lugar do Brasil e do mundo, na verdade, a gente vive uma crise que ela é multifacetada, né? E a gente, enquanto organizações políticas, sejamos partido, sindicato, movimento social, é a nossa tarefa analisar essa crise e dar respostas, caminhos para a nossa própria classe trabalhadora diante dela. Para vocês terem ideia, como reflexo de um aumento generalizado da violência contra nós mulheres e população LGBTQIAPN+, só nos 3 primeiros meses de 2026, Pernambuco teve cerca de 23 feminicídios. Mulheres executadas de maneiras bárbaras, certo? E isso, na verdade, é consequência de todo um ciclo de violência e de negação de direitos no qual o Estado de Pernambuco e o Estado brasileiro têm responsabilidade sobre isso.
uma vez que opera com uma lógica neoliberal de individualização das soluções para problemas individuais e que deixa as mulheres da classe trabalhadora, o conjunto da nossa classe trabalhadora ao léu, né? Ao léu. Virem-se, cuidem-se entre si, né? Se virem aí. E é isso que acontece também quando o assunto é violência. Crise ambiental, instabilidade política, todo esse cenário vai criando um sentimento de que a política não presta, o sistema não presta, e aí está correto, o sistema capitalista não presta mesmo, a gente tem que derrubá-lo, mas de que não quero participar disso, não quero discutir política, ou até discute, mas não se envolve, um cenário de descrença e de desesperança que também é generalizado. E aí o que a gente vê nos diferentes setores da política pernambucana? Mais do mesmo, né? Pernambuco segue sendo comandado economicamente e politicamente pelas oligarquias, pelas famílias ricas de nosso estado. O nosso estado é repartido geograficamente e politicamente por essas famílias. E como consequência, além de uma série de corrupções que Thalita citou aí, um dos casos, né, que existem no Brasil, enfim, mas de fazer com que a nossa classe, o nosso povo continue no mesmo status, no mesmo lugar, sabe? Então, tem o PSB, que governa o estado de Pernambuco há décadas, a Prefeitura do Recife há décadas, e mesmo que hoje o governo do estado seja de Raquel Lira do PSD, ainda que tenha algumas diferenças entre eles dois, o projeto, a raiz do projeto é a mesma, de privatização do patrimônio público, de sucateamento dos serviços públicos, de precarização dos trabalhadores e trabalhadoras, enfermeiros e enfermeiras, professores e professoras como eu, de transformar a cultura em mercadoria, de transformar o estado de Pernambuco em um produtor de eventos que garante cachês e festas em ciclos festivos como Carnaval, São João, Ano Novo, Natal, mas que no resto do ano, pois fazemos cultura todo dia, o ano todo, toda semana, ficamos também à mercê do vamos nos virar aqui como dá, né? Então, acho que talvez o que tenha mais de emblemático, o que diferencia um ao outro, é que João Campos é um pouco mais TikTok e um pouco mais ridículo, talvez, do que Raquel Lira, né? Enfim, então esse é o cenário. E aí, o que a gente olha enquanto alternativas que estão... Aqui, voltou. Sim. Voltou, Yasmin. Gente, minha internet sempre vai dar um probleminha, porque eu fico nesse translado, Recife, minha casa, Paulista, a casa de minha família, e a gente precisa discutir sobre acesso, democratização, acesso à internet, porque assim, choveu, começou a chover, já deu PT na internet. Mas voltando, eu parei no palanque da Federação PT, PV e PCdoB, não foi isso? Pois bem, então esse palanque tenta se apresentar como uma alternativa progressista, né, que defende a classe trabalhadora aqui em Pernambuco, mas apoia, né, defende um campus e já está todo mundo sabendo, quem não está sabendo, esteja sabendo agora, Luciano Bivar faz parte desse palanque, né? Então, Luciano Bivar, do MDB, que foi artífice, que viabilizou a candidatura de Bolsonaro, construiu e apoiou a candidatura de Bolsonaro, hoje é o palanque da Federação PT, PV e PCdoB. Então, como é que a gente nomear isso enquanto alternativa, né? E aí, com muito esforço das organizações internas do PSOL, que seguem defendendo o PSOL de fundação, ou seja, aquele que nasce para ser alternativa à esquerda, alternativa socialista, nós temos um palanque de cultura própria, né? Então, Ivan Moraes, ao governo do estado de Pernambuco, vice Alice Gabino e o
Paulo Ruben, né? Todos eles com trajetória e experiência na política. Ivan teve 2 mandatos como vereador na Câmara Municipal do Recife, inclusive eu fui assessora parlamentar de Ivan de 2017 a 2021, e foi uma marca do mandato de Ivan a oposição ao PSB. Foi um mandato marcado pela incidência e democratização do debate sobre orçamento público, no qual o PSB pega uma grande fatia do nosso dinheiro público, do dinheiro do povo, para publicidade e propaganda. Então, o cenário que temos é esse. Dentro desse contexto, eu venho construindo desde 2024, coletivamente, uma candidatura ao legislativo, né, que em 2024 para vereadora, conquistando 2.365 votos, o 3º lugar no PSOL, suplência na Câmara Municipal do Recife, e agora para deputada estadual. E vai à ALEP, a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, com a tarefa, sim, de construir política pública, orçamento público, fiscalizar sim e denunciar sim o Poder Executivo, mas, sobretudo, para fazer do parlamento uma tribuna para as angústias, necessidades da nossa classe e fazer um verdadeiro espaço de potencialização de lutas, inclusive reivindicando táticas históricas que são mais efetivas, como greves e paralisações, que já na condição de militante eu construí, por exemplo, com os rodoviárias, metroviários e metroviárias. Então é isso, acho que foi um pouco longo, vou deixar vocês falarem agora. Peraí, desculpa. Acho que com o microfone fechado, Thalita. Yasmin, eu estava te acompanhando nas redes, né? Eu vi que você também tem uma atuação muito forte em relação ao campo da cultura, né? Você está muito presente, articula e também atua muito, com muita contundência nessa questão. Queria que você pudesse falar um pouco para nós qual que é o cenário hoje que você está vendo no Estado, inclusive dentro de uma lógica, a gente até tem comentado aqui, a gente já mostrou notícias e tem falado sobre como as principais festas em Pernambuco, como, por exemplo, São João, até mesmo Carnaval, que tem sido feita uma política muito direcionada a entregar a gestão, o financiamento das bets, que é esse problema, inclusive, nacional que nós temos, né, sobre a atuação dessas empresas, e como parece que os governos, tanto do Estado, como no caso de Recife especificamente, né, com o João Campos, acaba terceirizando esse tipo de atuação. E a gente sabe o quanto Pernambuco é uma expressão nacionalmente conhecida em relação às suas manifestações culturais. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco qual que é a sua avaliação nesse cenário hoje, diante dessa situação que a gente vem acompanhando. Bom, eu acho, obrigada, assim, por trazer essa questão que é tão cara para mim, né? Acho que é importante contextualizar de que lugar eu falo quando eu falo de cultura. Eu sou brincante da cultura popular, eu toco percussão desde o ano de 2013, passei por grupos artísticos e percussivos como Conchitas, que era um grupo de mulheres, um grupo feminino, majoritariamente de mulheres negras, e pelo grupo percussivo Tambores do Mundo, e há mais de 10 anos eu integro, construo, faço parte do Afoxé Alafinhoió. O Afoxé, para quem não conhece, está ouvindo de outros estados, ou mesmo de Pernambuco, como muitos dos meus estudantes não sabem o que é Afoxé também, mesmo em Pernambuco tendo mais de 32 afoxés, Afoxé é uma palavra em Yorubá que significa poder da fala e é a expressão do candomblé, das religiões de matriz brasileira, do candomblé, nas ruas, né? Aquela dinâmica presente em todas as religiões, praticamente, do profano e do sagrado, né? E
o Alafim Oió, ele é parte da fundação dos movimentos negros no estado de Pernambuco, porque a cultura, para nós, sempre foi política, sempre foi instrumento de luta política. E de maneira, assim, muito real, sabe? Muitos partidos de esquerda ainda olham para nós da cultura, especialmente da cultura popular, de forma de apadrinhamento, de forma utilitarista. Para nós, não. Para nós, a cultura tem uma potencialidade de elaboração política, de elaboração intelectual, de identificação e de construção de solidariedade que é muito forte, ainda mais em se tratando de cultura que vem da classe trabalhadora e do povo preto, do povo negro de nosso estado e país. Então, a Alafim está nesse lugar, né? É uma afoxé de 40 anos, um patrimônio vivo do estado de Pernambuco, que formou diversas pessoas que hoje ocupam a universidade pública, ou, como é o meu caso, além de ocupar a universidade pública, inclusive fazendo pesquisa, a partir da minha vivência no Alafim, no TCC e agora no mestrado, em Ciências Sociais, na política também. E aí, baseado nessa experiência e na análise que a gente faz, um primeiro ponto, e aí eu vou repetir o que eu já falei na primeira fala, eu acho importante repetir. Quando a gente vê um Estado se tornar um produtor de eventos culturais, como consequência disso, desse lugar que ele se coloca, ele transforma brincantes, mestres e mestras e trabalhadores da cultura em meros prestadores de serviço. Então, ele deixa de ser um garantidor do direito, do acesso à cultura, e torna-se um produtor de eventos que tem uma finalidade também que é política. E que precariza a vida de quem faz cultura o ano todo em nosso estado, especialmente cultura popular, as culturas locais, né, as manifestações locais e periféricas de nós. Porque a LOC, as duplas de sertanejo, quando vêm tocar aqui, tanto chegam em ótimas condições, porque tem espaço em rádio, em televisão, muito recursos, gravadoras, quanto saem daqui e vão embora de Pernambuco com um montante muito grande do nosso dinheiro público. Então, isso é uma coisa, o Estado se tornou um produtor de eventos. Nesse processo de produtor de eventos, o funcionamento da política pública de cultura, da gestão da política pública de cultura, que envolve o orçamento, o dinheiro, de onde ele vem, como ele é gestado, tem se tornado cada vez mais, como é que eu posso dizer? Nem tá mais, mas assim, um mistério, digamos assim, aos olhos do povo, né? As marcas vão se apropriando dos espaços físicos, do espaço urbano, do espaço dos nossos municípios. As betes, né, atuam como predadores da nossa cultura e do nosso espaço público. E isso vai passando desapercebido. Se não tiver quem denuncie, como eu, como Jones Manuel, como Ivan Moraes temos feito, vai ficar por isso mesmo. E o que é que significa, por exemplo, eu vou falar da experiência de Garanhuns, tá, Thalita, que eu estive recentemente. O prefeito de Garanhuns, que tem patota, né, tá ali amarradinho, com João Campos, na implicância política com Raquel Lira, decidiu municipalizar, tornar de gestão municipal o Festival de Inverno de Garanhuns, que antes tinha gestão e um orçamento do governo do estado. Só que ele não fez isso só por uma questão política para enfrentar Raquel Lira, não. Ele fez isso e dentro da emenda que ele propôs no mês de dezembro, fim de expediente de todo mundo, com menos atenção do povo, está lá na emendinha, na proposta que ele aprovou, conseguiu aprovar com o Legislativo de Garanhuns, a possibilidade praticamente da compra do espaço público a partir dos patrocínios. Então, é Boticário, é Bet, é Esporte da Sorte, é tudo isso, sabe? Como consequência, a gente perde o controle do espaço público, do dinheiro público, né? As bets e as empresas começam a ditar como é que tem que ser algo que é nosso. É nosso, é essencialmente nosso. O carnaval é nosso.
O São João é nosso. Não existe, inclusive, Thalita e Eribaldo, sem a gente, certo? Segundo a própria Impetu, que faz estudos sobre o que é gerado, né, o que é vendido de bens e serviços só no carnaval, de 2024, foram mais de 3 bilhões de vendas de bens e serviços retornado para o Estado. Para onde é que vai esse dinheiro? Para equipamento cultural não está indo. Para garantia de trabalho e renda o ano todo não está indo, sabe? Então, é esse cenário que a gente vive na cultura, e nesse sentido eu já tenho trazido propostas. No âmbito da luta política, Pernambuco precisa de um grande protesto das diferentes manifestações culturais na frente da Alep, na frente do Palácio do Governo do Estado, e onde mais a gente achar que devemos. Caboclinho, arte drag queen, movimento hip hop, maracatu, afoxé, orquestra de frevo. Se tem manifestação, protesto do transporte público, da educação e da saúde, por que não tem da cultura? Se grande parte da economia produzida aqui vem da gente que faz cultura. O turista não vem aqui ver a Loki, não, tá? O turista vem aqui ver frevo, raiz, vem ver afoxé, vem ver maracatu, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tenho alimentado na nossa classe artística. Vamos protestar, vamos para a rua. Imaginaram já um caboclo de lança assim protestando na frente do Palácio do Governo? Eu ia amar, né? Um segundo elemento são as proposições em termos de o que podemos fazer estando na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, no Congresso Nacional, nesses poderes, né? Lutar para que os imóveis municipais e estaduais, que são de propriedade do governo e dos municípios, que estão sem cumprir função social, como prevê a lei, sejam utilizados como equipamentos culturais, certo? Para a geração, inclusive, de trabalho e renda o ano todo, para fazer residência, para fazer intercâmbio com artista do mundo, com artista do Brasil, e fazer essa troca, né? E a gente garantir que nossos artistas e produtores e tudo mais não precisem estar viajando sempre para São Paulo, indo embora da nossa terra, para viver em outro lugar que não a sua própria terra, que lhe forjou o artista que é, sabe? Então, é isso. Yasmin, fala um pouquinho também da Alep, né? Aqui em Pernambuco, a Alep tem uma composição muito peculiar também, né? Porque tem maioria ligada ao PSB. Então, fala um pouquinho da Alep e de quais são as pautas que tu está tocando principal na tua campanha. A Alep hoje ela tem 49 deputados e deputadas estaduais, sendo tanto na Câmara quanto na Alep, né? O PSB tem dominado há muito tempo, inclusive em parceria com outros partidos. E destes 49, apenas 7 são mulheres e tem apenas uma jovem, né? E são pouquíssimas as mulheres que realmente estão comprometidas com a nossa vida, enquanto classe trabalhadora, enquanto mulheres, enfim. A extrema-direita, tem gente que tem um discurso muito feioso, que diz que extrema-direita aqui não se cria, mas não só se cria, como já está criada, tá? Está grande já, a criança cresceu, está por aí trabalhando já para crescer ainda mais e se multiplicar, né? Então, parlamentares como Joel da Harpa, Clarissa Tessio, que hoje é deputada federal, tem atuado de forma assim, tenho até que ter cuidado como é que eu vou falar isso, né? Mas eu posso dar um exemplo. Uma criança vítima de estupro precisou vir para o nosso hospital de referência em aborto legal e seguro, que é o CISAM, para realizar o procedimento. E Joel da Harpa, Clarissa Tessio, mobilizaram um grupo de pessoas fundamentalistas e evangélicas para rezarem na frente do CISAM, tentaram invadir o CISAM para impedir o acesso desta criança que foi estuprada por anos, violentada, e como consequência disso, se tornou uma criança gestante, né? Então, eles tentaram invadir esse hospital. Então, é esse nível de extrema-direita que nós temos aqui, né? De famílias como a família Collins,
né, que conseguiu a filha dela, que eu nem lembro o nome agora, Eribaldo, se tu lembrar, a filha de Michelle Collins e Clayton Collins, a gestão da Arena, nas vésperas da Copa Feminina, né? Então, é essa a LEP que a gente tem, e dentre as questões que a gente tem mais levantado na nossa candidatura, que é um acúmulo de várias forças políticas e várias coletividades, tem o enfrentamento a essa extrema-direita, a partir do quê? Porque eu acho que todo mundo da esquerda quer combater a extrema-direita, né? Dizem. Agora, como a gente vai enfrentar essa extrema-direita é outra história. Tem gente que acha que botar Luciano Bivar e João Campos no palanque está ajudando, né? Já a gente não. A gente acha que é mobilizando e ocupando a Alep, e como acho que Eribaldo citou aí, botando medo nesses políticos. Eu não vejo a hora da gente ter a oportunidade de ter um mandato para chamar de nosso, e com muito esforço, com muitas limitações da nossa classe, de horário de trabalho, de vida e tal, ocupar mesmo aquele lugar, sabe? Protestar naquele lugar. Então, a gente tem esse enfrentamento à extrema-direita a partir de uma alternativa de esquerda socialista dentro da esquerda, e a educação pública, a tarifa zero e o transporte público, a cultura, né, tem sido os nossos carros-chefes. Né? Transporte público e tarifa zero, educação pública e cultura. Não quer dizer que a gente não vá falar de saúde, porque tudo isso está interligado. Mas é o acúmulo das frentes da minha militância orgânica, né? Então, eu construo essas frentes de maneira orgânica, assim como o feminismo, os movimentos antirracistas de nosso Estado. E o escopo do nosso programa político é o combate às privatizações, o combate ao neoliberalismo, a defesa de direitos trabalhistas, a ampliação dos direitos reprodutivos, tudo isso. Yasmin, você inclusive falou sobre o Afoxé, do qual você faz parte, a partir até da perspectiva da cultura, né? Mas acho que tem uma outra coisa que eu gostaria muito de te ouvir, até que você possa comentar. Eu estava vendo também que você vai estar presente numa plenária que vai acontecer nos próximos dias para discutir sobre a questão dos intervalos bíblicos. Você, inclusive, é educadora, né? Você também é professora, está na área da educação, e eu acho que não tem como não articular quando a gente está pensando em racismo religioso, está pensando em preconceito sobre religiões de matriz africana, porque há um instrumento na lei, pelo menos, que tem a pretensa ideia de as pessoas poderem ter acesso à cultura, história e cultura das religiões de matriz africana e também história e cultura indígena, né? Que são duas leis que uma complementa a outra. Fala um pouco sobre essa plenária que vai acontecer e um pouco da sua experiência e atuação nessa frente também. Porque é isso, está tudo muito interligado, né? Como você falou, cultura, educação, enfrentamento a um neopentecostalismo intolerante e criminoso também, que está atuando, inclusive, dentro das escolas. Então, se puder falar um pouco também dentro dessa sua frente de luta, inclusive falar um pouco dessa situação, desse cenário em Pernambuco, que a gente volta e meia sempre fala de notícias de casos que ou é de legislação que tenta justamente promover intolerância religiosa, ou casos de racismo religioso também dentro de escolas, e um cenário também de ataque a terreiros de Umbanda e Candomblé, que volta e meia também sempre aparecem notícias de uma situação que ainda acontece. Então, como é que isso está no caso de Pernambuco, especificamente? Certo. Há uma atuação sistemática, né, da extrema-direita de transformar coisas científicas e debates do âmbito da educação e da cultura em algo a ser moralizado. Isso tem a ver com o debate de gênero e sexualidade, da história e cultura afro-brasileira indígena, como você falou. Então, Clarissa Tessio, ela está tentando retirar a obrigatoriedade da Lei 10.639, das leis que obrigam o ensino da história e cultura afro-brasileira. Ela está querendo retirar a obrigatoriedade da participação de estudantes, etc.,
dessas atividades educativas. Isso é uma coisa. E aqui na Alep, há bastante tempo, parte desses deputados da extrema-direita tem tentado legalizar, tornar consolidado também por meio de lei, porque o intervalo bíblico está acontecendo sem lei ou com lei, os intervalos bíblicos, que são intervalos de um grupo específico do setor evangélico, mas que também, a depender do município, tem da Igreja Católica uma atuação, intervenção nas escolas, etc. Não é só do setor evangélico, não. Pernambuco é muito grande e a realidade de alguns municípios é um pouco diferente, o catolicismo também incide sobre isso. E aí acabou que a própria bancada de esquerda aprovou um substitutivo, um texto, como se fosse uma emenda na lei, para tentar melhorar o que inicialmente estavam chamando de intervalo bíblico. Mas, no fim das contas, gente, é intervalo bíblico que foi aprovado. Existe discordância no campo de esquerda sobre isso. Então, por exemplo, eu tenho uma divergência política nessa discussão em relação à bancada de esquerda que hoje está lá e aprovou esse substitutivo. O substitutivo, ele para mim é muito evidente que ele autoriza os intervalos bíblicos nas escolas. Então, ele legaliza algo que já estava acontecendo e gerando muitas complicações dentro das escolas públicas, porque simplesmente algumas escolas permitem o uso dos espaços públicos da escola para oração, para abrir a Bíblia, para os alunos se reunirem como um culto, porque intervalo bíblico é culto, tem sido cultos dentro da escola, e quando não autorizam, né, como foi na minha escola, corretamente, a gestora não autorizou o uso do espaço da escola para isso, os alunos, de forma livre, vão se reunindo e sentam lá e começam a rezar. E isso tem sido problemático porque, na verdade, é um comando que vem de cima para baixo. Por isso que a minha discussão, Thalita e Eribaldo, não é com os meus estudantes diretamente. Eu fiz conversas muito francas a partir da sociologia com eles e com elas para que eles refletissem o que eles estavam fazendo. Mas são comandos que vêm de cima, orientações que vêm da igreja e vão ocupando o espaço das escolas públicas e universidades, reproduzindo também outras mensagens, outras discriminações, sabe? E se a escola já tem sido um ambiente ruim, opressor e racista para a gente que é de terreiro, eu sou uma professora de terreiro, que dirá com o crescimento desses intervalos bíblicos no espaço escolar. Para você ter ideia, eu fui fazer uma palestra numa escola da Zona da Mata Sul, e eu falei sobre Estado laico. E eu sempre trabalho com provocações. Dificilmente eu respondo algo, sou muito direta, que eu quero que os alunos se perguntem e reflitam. E aí eu falei sobre Estado laico, o que significava, e fiz uma provocação. Se intervalo bíblico é algo que faz sentido ou não. Imediatamente, 2 alunas ou 3 levantaram e foram reclamar de mim para a gestão da escola. Quando eu termino a palestra, eu não estava numa escola minha, eu fui convidada para fazer uma palestra. Quando eu entro na sala de professores e vou acompanhar os professores ali, antes de me despedir, chega uma aluna com um salmozinho, o panfletinho. Distribui para mim, para os professores que estavam lá. Chega outra professora, visivelmente evangélica, por conta da saia e tal, vira para o outro colega na minha frente e diz assim, e aí, vamos para o intervalo bíblico? Ou seja, as alunas e os professores insatisfeitos porque uma pessoa foi palestrar sobre o Estado laico, tentando me provocar nessa situação. E tem situações assim que são gravíssimas também. Alunos que se sentem incomodados. Aí muito aluno meu, mas professora, a gente não está obrigando ninguém. Aí lá vai eu tentar mostrar a raiz das coisas, né? O que está acontecendo de forma sistemática no Brasil todo. Alguns vão chegar às suas conclusões, né? De que estão sendo instrumentalizados para um projeto muito maior do que simplesmente um intervalo bíblico, um culto na escola. Outros vão insistir e vão continuar nessa pegada.
E aí, nesse ponto, eu também acho que a gente tem que fazer a meia-culpa, enquanto esquerdas. Será que a gente está sabendo fazer esse debate? Em alguma eleição, acho que foi a de 2018, eu via muito candidato, inclusive do pessoal, fazendo assim, plenária com os evangélicos, carta aos evangélicos. Será, gente, que isso resolve? Tá ligado? Será que isso resolve? Né? Você vai para o terminal de ônibus da Macaxeira, que dá destino para a gente estudar na Federal, ir para a Federal e outros lugares, tem um púlpito no montezinho, no morrozinho, que todo mundo que está no terminal da Macaxeira consegue ouvir o culto. Enquanto isso, os militantes vão lá distribuir o salmo, entram nos ônibus para pregar, tá ligado? Então, até que ponto também a gente não deu mole, sabe? Enfim, é complexo responder a isso, porque eu acho também que muitas vezes a esquerda reproduz uma lógica de colocar essas pessoas evangélicas no lugar de patologização e de irracionalidade, que eu acho que não está ajudando em nada, sabe? De colocar essas pessoas evangélicas no lugar de irracionalidade. Se a gente for olhar o perfil dessas pessoas, quantas não são, Thalita? Mulheres negras periféricas. Onde é que a gente faltou para que essa lógica e essa ideologia ocupasse um lugar que deveria ser nosso, sabe? Na construção de solidariedade, de soluções, de alternativa de vida para essas mulheres. Então, eu acho muito injusto e feio quando parte de nós coloca essas pessoas no lugar de irracionalidade. Oi, Yasmin, para a gente concluir, então eu vou pedir para tu fazer uma análise mais geral da política no Brasil, né? Querendo ou não, é uma eleição que também é uma eleição nacional, da qual o foco nacional está muito presente por conta da disputa Lula e Flávio Bolsonaro. Tem a novidade da bancada da esquerda radical e tem também a extrema-direita com muita força eleitoral, ainda que isso não signifique que ela consiga fazer frente a Lula nessa eleição, né? Espero eu, mas ainda com muita força, principalmente no legislativo. Como é que tu tem avaliado isso? Como é que tu tem avaliado a bancada da esquerda radical? E como tu tem avaliado a esquerda, principalmente pensando nessa eleição e nos próximos anos, porque Lula vai ter a última eleição e para frente a coisa fica um pouco mais incerta quando se tira de cena essa figura que, apesar de controversa, é a figura mais popular da esquerda das últimas décadas, certamente. Véi, primeiro eu vou falar sobre coisa... Será que eu começo pela coisa ruim ou pela coisa... Eu vou começar pela ruim e vou fechar com a coisa boa. Eu acho que o que eu falei sobre Pernambuco, né, dessa crise multifacetada e tal, acho que é, como eu disse, né, algo nacional, mundial, enfim, e que essa adaptação de parte da esquerda, do campo reformista, né, do PT, do PCdoB, a partidos como o PSB, essa frente amplíssima que essa dita esquerda construiu ao longo desses anos, tem pintado o caminho para a gente vivenciar, eu acho que, coisas muito piores, assim, no cenário do nosso país. Honestamente, galera, a nossa tarefa enquanto lideranças políticas, candidatos e candidatas da esquerda revolucionária, é preparar o nosso povo para responder às coisas que vão acontecer, que estão acontecendo e que estão por vir. Dia de outubro, o resultado vai ser horrível. 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 Assim, uma vitória grande da extrema-direita no legislativo, e mesmo que Lula ganhe no primeiro turno, como o PT tem trabalhado para acontecer, parte da esquerda tem trabalhado para acontecer, ainda assim vai ser um cenário muito desfavorável institucionalmente para nós, e mesmo institucionalmente, quando essa esquerda adapta demais a institucionalidade, ela faz o que fez até aqui, né? Ela amortece a revolta popular. Então, greves,
de universidade, greve dos técnicos universitários, coisas básicas que a gente tem defendido com as categorias, como, por exemplo, Lula, caramba, privatização junto com Raquel Lira, tá ligado? Não que eu esperasse algo diferente, mesmo que fosse uma promessa de campanha dele. Então, o cenário não vai ser bom, gente. No dia 4, eu tô observando. E é isso que me dá, inclusive, mais gás ainda para sermos candidatas e candidatos desse campo da esquerda revolucionária, porque tem gente querendo estar conosco, querendo respostas que fujam desses palanques que estão colocados da extrema-direita, do campo reformista da esquerda. E eu acho que, nesse sentido, no campo revolucionário, podemos sim ter vitórias políticas e eleitorais, termos boas votações e termos vitórias, conquistarmos vagas. Nisso, eu acho que nossa galera acerta muito lançando essa bancada da esquerda radical, porque isso pode nos dar um fôlego. Primeiro que isso é uma lição de como a gente pode fazer política daqui para frente. Eu acho também, Eribaldo, que foi uma lição positiva a unidade tática que construímos com o PCBR na nossa candidatura, na minha candidatura para vereador 2024. Existem forças do pessoal que estão me apoiando e construindo a nossa candidatura hoje, este ano. Mas quem estava lá do lado, construindo mesmo na tora, na rua, comigo em 2024, foi o PCBR. Só que o pessoal Pernambuco chegou no cenário tão difícil que tem que reconhecer o trabalho que fizemos e que eu fiz até aqui e apoiar, né? Então, essa bancada da esquerda radical é um mecanismo, um instrumento, é uma lição, inclusive para a América Latina, de como é que a gente pode responder a essa avalanche de ataques e a nossa dificuldade mesmo de conquistar esses lugares, de crescer enquanto campo político. Eu acho muito positivo, eu acho que a bancada do PSOL vai crescer, que essa bancada da esquerda radical vai crescer sim, e que a gente saiba fazer muito bem o nosso trabalho a partir do dia 4 de outubro, porque assim, a gente comemora dia 4, dorme, e dia 5, esses mandatos que forem eleitos, né, dessa bancada radical, já precisam operar de maneira muito, assim, firme, inclusive, Thalita, na formação dos quadros. Eu vou fazer 30 anos esse ano, ou seja, eu sou jovem, mas eu já caminho pensando em quais outras jovens revolucionárias eu posso formar para não disputar só a Câmara Municipal do Recife ou a Alep, não, para disputar em Surubim, onde Joelma Carla é uma referência, para disputar no município de Paulista, para disputar em vários lugares do nosso estado, onde a extrema-direita e João Campos, né, e o PSB ficam competindo entre si. Thalisson, do PCBR, Impira, o Patabira já, sabe? Então, eu estou caminhando e olhando, quem a gente pode formar, porque a eleição desse ano acaba e a de 2028 já começa, tá, gente? Eu tenho muita dificuldade de fazer coisa em cima da hora, sou metódica, gosto de planejar as coisas e prefiro ofensivas do que defensivas. Se a gente deixa para preparar a eleição de 2028 em julho do ano que vem, aí realmente a gente merece estar na situação que a gente está, né? Então, guerreança total, assim, Eribaldo. Nos próximos vários anos é guerreança total. Vez ou outra vamos tomar um banho de mar, curtir uma música, uma festa cultural, porque eu acho que o próximo período vai exigir muito de nós, especialmente da esquerda revolucionária. Muito bom, Yasmin, muito bom te ouvir, te conhecer, inclusive, né? Agora te conhecer de fato mesmo. E certamente, né, na medida do possível, claro, as portas do Noite Brasil estão sempre abertas para você voltar e a gente seguir conversando, tratando desses assuntos e outros também. Tá bom? Boa sorte para você agora nos próximos dias que de fato começa a campanha. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Eribaldo e Thalita. E, pessoal, doem para nossa vaquinha, apoiar.me/Yasmin Alves. O pessoal jogou aí para vocês ajudarem a gente. Um cheiro e obrigada. Valeu, Yasmin. Tchau, tchau. Valeu.